Um tópico muito interessante que eu agora vou falar é desafios que os professores de informática enfrentam na adoção de tecnologias emergentes na sala de aula. Existem várias coisas que temos que ter em atenção. Uma é a falta de recursos nas escolas. Muitas escolas não têm os computadores atualizados, internet instável ou equipamentos como kits de robótica não os têm sequer. A tecnologia avança bastante depressa. E o problema é que os orçamentos das escolas não sempre acompanham esses avanços. Um professor que quer usar, por exemplo, a inteligência artificial generativa e os computadores da escola não têm capacidade, não têm acesso à internet, são extremamente lentos, às vezes nem têm um disco rígido, o disco rígido é um HDD, que hoje em dia o comum é ser um SSD, que é bastante mais rápido, que transforma o computador. Isso dificulta bastante a habilidade do professor dar uma aula que queira. Outra, falta de formação contínua. Muitos, muitos professores aprenderam a programar ou a usar tecnologia de uma geração anterior, não sabem as tecnologias atuais, não há uma formação atualizada e é bastante difícil acompanhar o ritmo da mudança. Ou seja, mesmo que haja uma formação, o professor tinha que estar constantemente em formação. Isso não é uma realidade para todos os professores. Um professor que sabe usar secretos, por exemplo, pode não saber integrar o chat GPT numa aula prática. Que é importante hoje em dia saber isso. Outra é a resistência ao digital. Alguns professores e até alguns alunos têm medo de errar com as novas tecnologias, têm medo de experimentar, porque estão habituados ao antigo. Às vezes há até resistência da própria direção, dos colegas, até mesmo do próprio professor, de medo de estarem confortáveis com aquilo que já sabem. Outra coisa que é extremamente nítida é a falta de tempo. Falta de tempo e às vezes até apoio técnico. O horário está sempre cheio com aulas, seja também de direção de turma, seja coisas fora de dar aulas. Não há tempo para experimentar novas tecnologias com calma. E às vezes nem sequer no parte do apoio técnico não há um técnico na escola para ajudar se algo correr mal. Depende do professor mesmo de informática resolver essas coisas. E isso dá aulas ao professor desistir porque é demasiado arriscado testar algo novo sozinho. Para concluir, os professores de informática conseguem realmente trazer inovação para a sala de aula. É essencial que tenham acesso aos recursos, formação adequada, apoio técnico e tempo para experimentar. Caso contrário, mesmo que tenham a maior vontade do mundo, os desafios continuam a travar o progresso. É impossível fazer algo mágico sem recursos, sem nada. A formação dos professores está a acompanhar a transformação digital. É uma questão extremamente interessante que debatemos hoje. Vamos ver como é que isto funciona, onde ainda existem falhas. O que é que está a ser bem feito hoje em dia? As formações pontuais sobre ferramentas digitais básicas, seja o Google Classroom, Moodle, plataformas de videoconferência, Zoom, etc. Office 365. Existem várias ferramentas. Os projetos de capacitação digital, como o plano de transição digital nas escolas, o maior interesse dos professores em aprender por iniciativa própria. Temos como exemplo professores que fizeram cursos online sobre inteligência artificial ou mesmo programação básica. O que é que está a faltar? Às vezes a formação é demasiado genérica
e por vezes desatualizada. Muitas formações ainda são teóricas e pouco ligadas à prática real da sala de aula. Falta de formação sobre tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, a realidade aumentada, programação em linguagens modernas, entre várias coisas. Temos como exemplo os cursos que ainda ensinam como usar o PowerPoint, mas não falam de segurança digital ou ética da inteligência artificial. Estão, não, não estão a falar das coisas que são atuais agora, problemas que temos que lidar na sala de aula, problemas que nós temos que também dar aos alunos a conhecer, para eles perceberem, para eles também tirarem as suas próprias conclusões. O que falta? Tempo, apoio e continuidade. Falta de tempo no horário dos professores para aprenderem, testarem novas ferramentas com calma. A formação muitas vezes é feita num só momento, sem acompanhamento contínuo. Falta também apoio técnico para aplicar o que aprenderam na prática. Temos um exemplo que é o professor faz um curso sobre robótica, mas depois não tem os kits, não tem o apoio técnico para pôr em prática. Ele pode fazer o curso todo, pode saber fazer tudo, mas depois não tem as ferramentas, é difícil ele fazer qualquer coisa com isso. Em conclusão, a formação dos professores melhorou bastante, mas ainda não acompanhou o ritmo da mudança digital para avançar. É preciso mais formação prática, apoio técnico contínuo e tempo para explorar novas ferramentas. E só assim a tecnologia pode ser usada de forma pedagógica e transformadora. Um pouco em continuidade do que foi dito, pronto, é isto. É preciso alguém que dê apoio técnico aos professores menos versados nas tecnologias, que lhes dê formações e que faça a escola evoluir de acordo com as necessidades tecnológicas de hoje em dia. Posto isto, fica a questão se é o professor de informática que tem de assumir este papel de quase líder dentro da escola. Alguém tem de o fazer e parece que sim, espera-se que sejam os professores de informática, porque mais ninguém tem tempo e recursos para o fazer. Claro que estes professores também têm as suas limitações, os horários também estão cheios de turmas, direções de turma, de curso, por aí fora. Se alguém tem um problema técnico na escola, espera-se que os professores de informática tirem tempo do seu dia para dar uma ajuda. Portanto, se é isso que se pretende, que, que estes professores ajudem a guiar os colegas no uso pedagógico de ferramentas digitais, promover boas práticas e também apoiar a direção da escola na escolha e implementação de novas soluções tecnológicas. Uh, É preciso existir condições para estes professores de informática trabalharem nesse sentido, não serem vistos apenas como alguém que trabalha com computadores, que é bom com computadores, que quando surgem problemas chamamos que eles são capazes de resolver, portanto, serem reconhecidos como parte de uma liderança pedagógica, ser-lhes dado influência nos currículos disciplinares, no que toca à integração das tecnologias, na escolha das ferramentas digitais a integrar na escola e a utilizar. E portanto, mais do que ser apenas um professor assim, passivo na escola, ter influência nessas decisões que afetam a forma como ensina e a forma como a escola vai funcionar e prepará-la para os desafios que a tecnologia apresenta hoje em dia. Ia também falar, mais num contexto de sala de aula, na questão da motivação dos alunos no uso da tecnologia, considerando que já têm tanto acesso à tecnologia fora da escola. É um problema que surge em várias faixas etárias, talvez mais nos mais pequenos, que hoje em dia parece que todos têm telemóveis e já estão familiarizados com as mais diversas aplicações e jogos. Portanto, nós mostramos-lhes nas aulas de TIC programas mais convencionais, como o Word, o PowerPoint, o Scratch, e aquilo já não é novidade para eles. Já não os cativa como o que eles conhecem. É preciso o professor envolver mais os alunos, desafiá-los a usar estas ferramentas de forma criativa, uh,
e no fundo é preciso mantê-los entretidos, dar-lhes coisas para eles explorarem e construírem, colaborarem entre eles. Um, por exemplo, um projeto em que os alunos criam um site, desenvolvem uma aplicação, aprendem a usar a inteligência artificial de forma a resolver problemas que surgem. Isto pode fazer toda a diferença. E também talvez sair do que eles conhecem, dos computadores, dos ecrãs, e experimentarem coisas mais tangíveis, como a robótica, robôs, usados em contexto didático, acabam também por proporcionar bastante entretenimento. E no fundo, portanto, não basta usar a tecnologia, é preciso dar-lhe propósito, é preciso motivar os alunos a envolverem-se, fazê-los sentir que estão a aprender algo com relevância para eles. A integração de tecnologias como a inteligência artificial no contexto de ensino cada vez é uma realidade que está a ser mais abordada. Existe uma grande mais-valia que as pessoas conseguem facilmente detectar, mas também, obviamente, há sempre entraves e há sempre uma forma de pensar negativa sobre o que a IA pode trazer ou não de positivo ou de negativo para o ensino. No seu melhor, a inteligência artificial vai permitir criar experiências mais imersivas, permitir desafiar os alunos aos problemas reais do mundo e até dar competências fundamentais, seja no pensamento crítico, ou na criatividade, ou na resolução de problemas. Ainda estamos no início da inteligência artificial, mas já conseguimos perceber toda a sua potencialidade nas ferramentas que já temos ao nosso dispor, seja do ChatGPT, de criação de texto e de auxílio de texto escrito, seja em auxílio na produção de vídeos, seja na criação de planos, seja de aula, seja de atividades, seja na criação de imagens. A potencialidade é muito grande da inteligência artificial e nós, estando no início, já achamos que estamos quase sobrecarregados de ferramentas de inteligência artificial. E é um mundo que até pode ser visto como assustador, entre aspas, pela forma como os conteúdos estão a aparecer, seja na manipulação de voz, criação de voz que parece real de um ser humano, seja a criação de imagens que torna mais difícil a diferenciação entre o que é real e o que é criado por inteligência artificial, mas são ferramentas muito úteis e toda a sua potencialidade pode vir a trazer uma nova criatividade e uma nova forma de pensar aos alunos de como utilizar estas ferramentas para o seu dia a dia. Existe um grande ênfase no futuro, neste momento, um grande ênfase no futuro, como é que ele o será com a inteligência artificial. Existem os típicos perigos relatados sobre se a inteligência artificial até pode substituir o ser humano. Existem várias preocupações, mas a potencialidade da inteligência artificial não pode ser ignorada. E vai ser uma realidade que os alunos vão ter que viver no seu dia a dia. Por isso, devem ser educados desde cedo a poder utilizar estas ferramentas o melhor possível. Portanto, familiaridade com a tecnologia, com a inteligência artificial, deve ser um grande ponto para a pedagogia no ensino atual. Obviamente ainda estamos a dar os primeiros passos, ainda um caminho muito longo da inteligência artificial, ainda vai aparecer muita coisa relacionada com a inteligência artificial que hoje ainda não conseguimos pensar ou abordar, mas são estas pequenas experiências que nós ainda temos agora de início, que se as refletimos bem, se trabalharmos bem com o que temos agora, se também darmos consciência dos perigos e da melhor forma de usar a ferramenta, é essencial para que, quando no futuro esta possa estar mais implementada, ainda mais implementada na nossa sociedade, estejamos mais preparados para, para a receber e a trabalhar com a inteligência artificial de uma forma mais integrada.
pandemia mudou completamente a visão que temos sobre o digital na educação. Durante um período fomos obrigados a ter que adaptar muito rapidamente à introdução de todas estas ferramentas digitais e da utilização do computador para fazer um ensino à distância. Quando apareceu, não havia, os cursos eram escassos e a formação ainda não era tão adequada. Houve, obviamente, várias fragilidades e houve uma desigualdade também do acesso às tecnologias, enquanto tanto professores como alunos, enquanto uns tinham conexões estáveis, tinham ferramentas digitais suficientes, seja em aparelhos de hardware ou de software, em comparação com outros que não os tinham, mas da pandemia tira-se uma grande aprendizagem sobre a utilização das tecnologias, não como um fim da mesma, mas sim como um meio para valorizar a comunicação entre os alunos e professores. Há uma avaliação contínua, mesmo não estando presencialmente, e também uma necessidade de adaptação, se calhar, das metodologias utilizadas atualmente no ensino para umas mais flexíveis e mais centradas no progresso e nas aprendizagens dos alunos. Portanto, mais centralizado no aluno. O uso das ferramentas e do digital deixou apenas de ser um extra e passou também a fazer parte assim do processo do ensino e das aprendizagens. Também, ao longo do tempo, verificou-se que houve uma maior abertura do uso das plataformas. Os professores, como foram obrigados a ter que passar para o digital, ao início a passagem foi mais, como já mencionei, foi mais frágil, foi mais complicada, mas ao ter que utilizar apenas o digital de forma obrigatória, também fez com que os professores e também alunos, mas neste caso os professores, tivessem maior abertura para o uso de diferentes plataformas. Houve também a necessidade dos professores de descobrirem as potencialidades das ferramentas tecnológicas no ensino, e também da utilização destas ferramentas no apoio à aprendizagem. O ensino não pode ser visto apenas como uma forma de propagação de informação para o aluno, pois, estando no online, haveria mais o risco de essa passagem de informação ser apropriada pelos alunos, os alunos conseguirem facilmente realizar e passar a transitar num ensino em que se baseava apenas em pegar informação e de reproduzir em testes. Portanto, isso foi logo um dos grandes problemas e por isso houve a necessidade de ter que se adaptar para poder resolver esta situação. Isso considero bastante positivo até no ensino, porque houve esta necessidade de termos que olhar para o ensino de forma diferente. E isto não se replicou só no meio digital, no meio da educação. Esta forma digital também teve repercussão nas empresas. E como a educação tem sido muitas vezes um replicar do que é o mundo, no mundo na vida de trabalho, na vida social, lá fora, o ensino vai-se ter que adaptar e o tem feito de começar a integrar e a fazer um ensino que não tem que ser obrigatório presencial, mas que pode ser à distância. Portanto, a pandemia foi um momento muito difícil, mas também permitiu acelerar um processo que vinha a demorar a sua passagem e a sua introdução. Hoje em dia já sinto que estamos a dar os primeiros passos de preparar melhor os alunos para um mundo que cada vez irá ser, e cada vez o é, mais tecnológico. Imagino um futuro, obviamente, bastante diferente do atual e um futuro que começou no tópico que eu já mencionei da pandemia. Ou seja, acho que a pandemia foi o primeiro passo para se mostrar como será o futuro. Imagino que daqui a 10 ou 20 anos
que o papel do professor de informática vai ser completamente diferente do atual. Já se tem mencionado atualmente, durante este século, um papel mais de facilitador e de mentor do professor e não tanto de propagação apenas de informação. Portanto, o papel de o professor auxilia o currículo dos alunos e os alunos são mais autónomos nesse currículo. Com a evolução tecnológica não vai fazer tanto sentido o professor tentar dominar tudo e transmitir apenas o conhecimento técnico, porque também esse conhecimento vai estar sempre em transformação, ainda por cima numa área da informática em que as novidades de hoje são as antiguidades do amanhã. Portanto, o professor de informática é impossível conseguir dominar tudo e estar a par sempre de tudo, em termos do conhecimento técnico. Por isso, o professor de informática passará, como os outros professores das outras disciplinas, mas então o professor de informática passará para o papel de facilitador e de mentor muito mais rapidamente. Acho que também irá auxiliar mais os outros professores nesta transição para o ensino tecnológico. O professor de informática será aquele que tentará fornecer as experiências na aprendizagem utilizando estas novas ferramentas. O professor de informática já é nas escolas um ajudante na integração da tecnologia, seja na tecnologia dentro das escolas, de toda a estrutura das escolas, seja no auxílio e apoio técnico aos professores de forma individual. E acho, obviamente, com esta transição que as escolas vão ter que levar para o futuro, o professor de informática vai ter um papel ainda maior. Portanto, o professor de informática vai ter a responsabilidade não só de ajudar os alunos e professores a utilizar estas tecnologias e a demonstrar ferramentas para eles poderem usar de forma crítica e criativa, mas também abordar a parte ética do uso destas tecnologias. Inteligência artificial ou robótica são temas que ainda estamos a conhecer e que o professor de informática será o intermediário para a implementação das mesmas nas escolas. A segurança digital também é um ponto muito importante, que os professores de informática irão ajudar tanto alunos como professores durante todo o processo que vamos ver de integração e do aparecimento de novas tecnologias. Portanto, no fundo, o professor de informática será alguém que promove não só a autonomia, como irá fazer a colaboração de todas as disciplinas e as áreas curriculares entre si e no uso das tecnologias e de obter as competências necessárias para a utilização de todas estas ferramentas.